Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, agora 43 dias das nossas eleições. E ao que tudo indica, a preocupação, o desânimo, a corrosão que a campanha do atual presidente da República está sofrendo, está também mexendo com muitas pessoas que estão dentro de alguns poderes da República, como, por exemplo, o Poder Judiciário. A gente vê alguns destemperos, algumas situações que transbordam da questão administrativa e acabam indo para o debate político. Porque um simples gesto de um desembargador, de um funcionário público pedir aposentadoria, ganhou as redes sociais como um ato político, um ato de enfrentamento, um desembargador infeliz com o sistema democrático, com as declarações do ministro Alexandre de Moraes. Logo, a gente interpreta que é um posicionamento pró-Bolsonaro. Não é à toa que as redes bolsonaristas estão repercutindo um ato do desembargador. Mas do que é que eu estou falando? Bem, antes de entrarmos aqui no nosso tema, quero convidar você que está chegando agora a se inscrever aqui no nosso portal. Você que é muito bem-vindo, participe aqui das nossas discussões. Todos os dias eu abro um chat antes das 5h30 aqui para a gente bater um papo. Dê o seu joinha, mande seus comentários para cá e compartilhe os nossos vídeos, que é uma forma de você participar do debate político e ajudar outras pessoas também a tomarem pé do que está acontecendo aqui no Brasil, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, as redes bolsonaristas estão repercutindo um pedido de aposentadoria de um desembargador. Seria assim um desembargador do bem, né, contra a estrutura do mal. Mas será que existe algum tipo de legitimidade nesse tipo de situação? Vamos ver aqui o discurso do desembargador e vamos ver se esse tipo de tema aqui não é para ser colocado na ordem do dia dos debates públicos aqui no nosso país. Ou o Poder Judiciário não merece nenhum tipo de reflexão, não merece nenhum tipo de luminosidade nas coisas que acontecem, não no Supremo Tribunal Federal, nas cortes superiores, não, mas em toda a estrutura do Poder Judiciário. Infelizmente, como a gente está sequestrado nas pautas dos debates políticos para as coisas absolutamente do mundo da insanidade bolsonarista, esse é um tema que acaba ficando meio adormecido ou totalmente ocultado, né? Mas esse desembargador, querendo ser ali uma espécie de Zorro, um homem de capa, né, a favor da justiça, ele está, de repente, ajudando a gente a jogar muitas luzes sobre o Poder Judiciário, né? Vamos ver o que ele disse aqui. Ele estava muito chateado, aqui, está muito infeliz e pediu aposentadoria. O senhor Sebastião Coelho da Silva, né? Regiamente pago com dinheiro do povo brasileiro. Isso é um negócio sempre importante da gente salientar, porque muitos desses seres acham que pertencem a um outro extrato da sociedade, que a grana que eles recebem na conta deles vem de Marte, vem de alguma coisa sagrada, alguma coisa super celestial, né? Vamos dizer assim. Vamos ver aqui o discurso dele, vamos lá. Explicando, senhor presidente, a minha aposentadoria. Isso porque, vão me perguntar, por que você vai aposentar Sebastião Coelho da Silva? E eu respondo, senhor presidente, colega... Antes dele responder, a aposentadoria é um direito de um trabalhador, uma pessoa que prestou serviço ao Estado, né, a iniciativa privada, enfim, todos nós temos o direito de ter uma aposentadoria. A questão é a seguinte, ele está se aposentando com vencimentos integrais ou proporcionais? Ele está abrindo mão de alguma parcela dos seus vencimentos? Ou ele está simplesmente renunciando a uma aposentadoria? Então, não, olha, com sinal de protesto, eu não vou receber mais nada, não quero mais nada do Poder Judiciário, porque eu não concordo, estou muito infeliz com essa situação. Esse é o caso? Que tipo de coragem tem esse senhor desembargador aqui, né? Vamos jogar uma luz sobre isso, vamos lá. Eu há muito tempo, e não posso falar outra palavra, preciso tomar cuidado com elas, há muito tempo não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Bem, o senhor está infeliz, né? A questão que aí a gente não consegue resolver, né, senhor desembargador, excelência, né? Eu queria saber se o senhor também ficou infeliz ao longo desses anos todos em ter 60 dias de férias, se isso é uma coisa moral, isso é uma coisa ética, ou simplesmente é um poder apartado, os senhores trabalham muito, né? Então tem direito a 60 dias, né? Porque ficam muito tensos. Mas por que vendem 30 dias sempre das suas férias, que é uma coisa corriqueira dentro do Poder Judiciário? O senhor está infeliz também com o carro oficial, porque os desembargadores no Brasil, em regra, têm carros oficiais. Às vezes tem 2 carros oficiais e esses carros oficiais e os motoristas
servem para, inclusive, prestar serviços particulares aos seus familiares. O senhor também fica infeliz em nomear pessoas para o seu gabinete sem concurso público, pessoas que, em regra, são muito bem remuneradas, às vezes são parentes de outros juízes também, aquilo que a gente fala, nepotismo cruzado. O senhor fica infeliz também com auxílio toga, auxílio alimentação, com spas, com viagens, muitas coisas são patrocinadas pelo Poder Judiciário. E na condição de corregedor da Justiça Eleitoral, o senhor tem prestado bons serviços à nação? Tudo aquilo que está acontecendo de iniquidade aqui no Brasil, do ponto de vista eleitoral, o senhor tem tido uma ação muito contundente? Vamos acompanhar aqui o resto do discurso aqui do senhor desembargador. Então, quem não está feliz no órgão não pode continuar. Não pode. Eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes na terça-feira passada. Aliás, o corregedor eleitoral serve para isso, né? Para ver as coisas erradas no mundo eleitoral. O senhor, por exemplo, tem se manifestado em função das motociatas feitas pelo Bolsonaro com dinheiro público para a campanha eleitoral antecipada, a presença dele nas marchas para Jesus também, para pedir votos. Ele não pede diretamente, mas todo mundo sabe que é campanha eleitoral para ele. A divulgação desses encontros pela Rede Brasil, pela TV Brasil também, de uma forma ilegal. O senhor tem se manifestado com relação a isso? O senhor tem observado essas coisas? O senhor fica infeliz com esse tipo de situação? E eu esperava, sinceramente, presidente e colegas, que o eminente ministro aproveitasse a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário, o que eu vi, ao meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. Ele fez uma declaração de... O senhor foi nessa posse mesmo? Ou o senhor estava nessa posse, mas não estava? A cabeça do senhor estava em outro canto? Porque tudo que o ministro Alexandre de Moraes disse foi a favor da democracia, defender a democracia, o Estado democrático e de direito. Ele defendeu que as pessoas que cometam crimes pela internet sejam responsabilizadas. Qual foi o ponto aí que o senhor não está conseguindo enxergar? O magistrado, quando ele dá uma sentença, senhor desembargador, sempre tem que motivar, tem que dizer exatamente por que é que está decidindo daquela forma. Essas decisões, esse papo genérico do senhor e a opinião de um flanelinha que está ajudando a estacionar um carro estão no mesmo patamar, porque são opiniões do mundo futebolístico, do mundo da trivialidade, e não uma opinião jurídica fundamentada, né? Mas, enfim, são situações que, infelizmente, estão acontecendo no Poder Judiciário e o senhor é exemplo disso, né? Vamos continuar aqui. O seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega. O discurso contra fake news, contra se destruir a reputação das outras pessoas de forma absolutamente ilegal, de forma ilegítima, qual o problema que se tem em anunciar e reforçar que isso é crime aqui no Brasil? E eu não quero participar disso, senhor presidente. Enquanto eu estiver aqui, e já digo que vou pedir os 90 dias, para dar tempo dos servidores do meu gabinete, alguns comigo há mais de 20 anos, procurarem a localização adequada para o seu trabalho, eu vou, até o último dia, cumprir, seja aqui, seja no Tribunal Eleitoral, eu vou cumprir a Constituição, vou cumprir as leis e as decisões judiciais. Muito bem, desembargador. É para isso que o povo brasileiro está pagando o seu salário, os seus vencimentos. Muito bem. Eu não vou cumprir discurso de ministro, seja ele em posse, seja ele em Twitter, seja ele em redes sociais. O magistrado, eu já disse isso e repito, tem que ter sobriedade. Quando o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação. O senhor está falando em algum processo, por acaso? Tem algum processo na sua frente? Tem alguns autos? Ou o senhor está falando fora dos autos também? Então, essa parte da fala do senhor está meio esquizofrênica, né? Infelizmente, eu não sou desembargador e eu não estava nessa sessão para poder perguntar isso ao senhor nesse momento. E o magistrado, ele foi feito. O juiz foi constituído por Deus para fazer justiça e para pregar a paz.
O juiz foi constituído por Deus, isso está na nossa Constituição, isso está na Bíblia, isso está no Alcorão, isso aí estava entre os 10 mandamentos ali, é um puxadinho que a gente se esqueceu. Enfim, gente, é o tipo de corrosão que o bolsonarismo está fazendo na cabeça de muitas pessoas. Agora, a hipocrisia também tem limites, né? E é necessário que esse tipo de situação, que o desembargador está colocando aí, acenda luzes também para a gente questionar muitas coisas no Poder Judiciário. A população do Brasil, infelizmente, não sabe, e nosso espaço aqui ele tem esse papel também, né? Que qualquer tipo de reforma no Poder Judiciário não pode ser proposta por deputados ou senadores, porque a Constituição diz que a iniciativa do projeto de lei é do próprio Poder Judiciário, ou seja, do Supremo Tribunal Federal. E se o Supremo Tribunal Federal não apresenta nenhum tipo de reforma, como, por exemplo, retirar os 60 dias de férias, que é uma benesse absolutamente absurda, os juízes, os desembargadores vão continuar a ter 60 dias de férias, feriados emendados, uma série de privilégios e prerrogativas. Então é necessário que a gente debata isso. E se a sociedade não coloca esse tipo de situação para debate, o Poder Judiciário não se sente compelido a fazer nenhum projeto de lei, nenhuma iniciativa para ajudar que o nosso país tenha o mínimo de dignidade republicana, colocando uma equidade entre os poderes da República. Se a gente reclama dos deputados, senadores, do presidente, governador, o Poder Judiciário merece crítica também. O que a gente não deve fazer é pregar a destruição e o aniquilamento do Poder Judiciário. Ele tem uma série de falhas, mas dentro da República elas merecem ser criticadas, sobretudo pelas instituições que lidam com o direito. A OAB no nosso país, nesse quesito, tem sempre sido muito omissa em relação a essa questão. Na medida que esse debate não é levado, né, o povo brasileiro continua a assistir esse tipo de situação. E o senhor desembargador aqui, muito infeliz, né? Ele daria um exemplo muito grande se saísse do Poder Judiciário abrindo mão de todos os privilégios, inclusive da sua aposentadoria. Fosse para o setor privado, fosse para algum setor assim, né? Bom, gente, então esse é um aspecto. Outras questões aqui que eu queria conversar com vocês, tem aparecido aqui no debate político aqui no Brasil, e eu já tenho dito isso para vocês há algum tempo, né? Uma delas é essa aqui, a presença do Bolsonaro na campanha eleitoral, a figura Bolsonaro no debate público. Uma matéria muito interessante hoje na Folha, que diz exatamente o que eu digo para vocês há meses. Bolsonaro interdita debate eleitoral, diz líder de instituto. Para Caio Magri, do Ethos, empresas precisam encontrar novo papel no pleito. O Bolsonaro ele arrasta o debate sempre para o lixo. Sempre quando ele faz o discurso do pânico moral, do pânico vermelho, a gente fica discutindo uma série de situações e não discutimos, por exemplo, educação. Gente, o que a gente está discutindo no Brasil sobre educação? Como é que o Brasil vai se transformar numa nação minimamente digna sem educação? O que é que nós estamos vendo na pauta do dia a dia? O que nós temos dos presidenciáveis aí sendo colocado na pauta do debate? Os presidenciáveis, os candidatos, eles têm propostas, só que a gente não discute, a gente não está sabendo nada. A gente não eleva esse tipo de discussão. E isso que está sendo colocado aqui nessa matéria, simplesmente é a comprovação da funcionalidade do Bolsonaro nessa história toda. Porque quanto mais ele distrai a sociedade, nós não discutimos só educação, não. Nós não discutimos economia, prioridade de investimento do dinheiro público no nosso país. A grande parcela do orçamento do nosso país vai para pagar juros, pagar dívida de uma situação que o povo brasileiro não tem a menor ideia. O sacrifício que o povo brasileiro faz para sustentar o Brasil, sustentar a estrutura do nosso país, é muito grande. E grande parcela desse recurso, ou desses recursos, são destinados a outras áreas. Essa corrosão que eu me refiro do bolsonarismo, que está causando, que vai aniquilando o debate aqui no nosso país, que esperamos agora que nesse final de campanha os debates surjam, né? Que a gente fique um pouco mais atento com algumas questões aqui e, sobretudo, que essas situações aniquilem a candidatura de Bolsonaro. Porque ele não representa apenas ele, né? Ele está representando coisas que estruturas que estão se dando muito bem com Paulo Guedes e com ele à frente da presidência da República. Uma das suas correias auxiliares de transmissão está se manifestando que é o ex-deputado bandido, né? Bandido que foi condenado e um condenado por cometer crime ganha essa alcunha de bandido. Ele está aqui tentando fazer um barulho aqui, pegar uma grana também do fundo eleitoral. E se apresenta agora nessa matéria aqui, está muito interessante. Candidato home office, Jefferson escala falso padre ortodoxo na vice.
chefe do PTB tem verba cortada pelo TSE. Em regime domiciliar, ele se alia a Kelmon Souza, de histórico controverso em igreja. Gente, essa figura aqui que parece um padre, né? Não é padre em lugar nenhum, é um padre fake que está na campanha do Roberto Jefferson. É para fazer número, né? Para justamente engabelar pessoas, porque o Roberto Jefferson, além do fundo partidário, ele quer ajudar o Bolsonaro, entrando no debate para atacar as outras candidaturas e abrir caminho para o Bolsonaro. Essa questão da educação que eu falei com vocês, por acaso hoje está na coluna do Ricardo Henrique. Ele fala aqui uma agenda para a educação, tá aqui a coluna muito interessante. Ele não fala exatamente o que eu estou dizendo para vocês, mas é uma constatação, né, que os debates públicos aqui no Brasil estão muito enfraquecidos. E aqui nessa coluna do João Gabriel de Lima, no Estadão, que tem o título O Jogo Sofisticado das Pesquisas, ele menciona exatamente também isso que eu estou dizendo para vocês, que o bolsonarismo não quer discutir problema nenhum aqui no nosso país. É a estratégia que ele está dizendo, a estratégia húngara do Viktor Orbán, que tentou colocar o tempo todo e conseguiu pautas morais, todo mundo ficou discutindo pautas moralistas, e ele acabou ganhando as eleições lá na Hungria, exatamente com esse tipo de tática. Mas no Brasil, se a gente ficar alertando para essas questões, a gente consegue dar um emparedamento nessa estratégia que, por enquanto, não está dando certo. O Bolsonaro está tentando arrastar o Brasil todo para essas pautas, mas já está todo mundo ficando esperto, as outras candidaturas estão ficando espertas e nós aqui, nas redes sociais, nós que ajudamos as pessoas a perceberem algumas situações, nós estamos tendo um papel muito importante no meio dessa história e você vai daqui para frente ter um papel mais importante na medida que você participe de canais como o nosso, outros canais progressistas, você se inscreva nesses canais, você divulgue essas correntes de pensamento todo que estão sendo jogadas aqui paralelamente a esse discurso húngaro do Bolsonaro, né? Gente, eu fico por aqui, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui e vamos seguir em frente porque tem muita coisa acontecendo no Brasil, né? Um abração para vocês. Tchau!